Você já se perguntou como manter a paixão viva ao longo dos anos de casamento? Quer saber como comunicar seus desejos e necessidades sexuais de uma forma saudável? E como lidar com o impacto dos filhos e o estresse na vida íntima? Continue com a gente aqui neste episódio do Recanto Cast. Olá, sejam bem-vindos ao Recanto Cast, o podcast do Recanto dos Sonhos. Um espaço para eventos que oferece a solução completa para o seu evento ser único e maravilhoso. Eu sou Vânia Figueira e hoje vamos falar de um tema essencial para um casamento saudável: vida sexual. E para falar desse assunto, nós convidamos aqui a doutora Michele Sampaio. Seja bem-vinda, doutora Michele. Muito prazer, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Doutora Michele, que é psicóloga, né? Especialista em sexualidade humana, correto? Exatamente. Bom, conta pra gente um pouquinho, explica essa questão da sua profissão, como que você chegou, né? Aqui hoje, né? Muito bem, eu sou formada em psicologia, então há muitos anos, né, me formei em psicologia e já na época da faculdade eu falo que foi meio por acaso, assim, né, foi indo assim, sabe, exatamente, a vida foi conduzindo, então assim, tiveram alguns casos de sexualidade aparecendo na clínica de psicologia, que eu acho que é isso, é um tema que ainda que não seja direto, ele nos acompanha, né, a sexualidade está sempre presente na nossa vida. Vidas, Exatamente, e aí depois eu acabei me especializando de fato, então eu sou especialista em sexualidade humana pela Faculdade de Medicina da USP, que é onde eu trabalho até hoje. Eu trabalho no ambulatório de sexualidade do Hospital das Clínicas e também tenho meu consultório, faço parte da Associação Brasileira de Medicina Sexual e acho que nos últimos 10 anos eu só atendo a parte de terapia sexual e a parte também da terapia sexual de casais. Que legal, nossa, que bacana, parabéns. Obrigada. Parabéns, né, por se dedicar num tema que é tão importante, né, para nossa sociedade. Isso mesmo. E que às vezes não é tão visto dessa forma. Acho que ainda tem um tabu, né? Ainda que a gente fala que todo mundo brinca, toda hora a gente vê algum postzinho sobre sexualidade, as pessoas falando, ainda tem um certo tabu, né, de falar abertamente. Sobre eu brinco que assim, se alguém tem uma façanha sexual, a pessoa conta. Agora, um problema sexual, a gente já fica com um pouquinho mais de vergonha, deixa quieto, eu não quero falar sobre isso. Né? É verdade. Exatamente. Mas que bom, né, que você tá quebrando isso. Vamos lá, a gente espera, né? Bom, vamos para a primeira questão, né? Doutora, essa vai parecer uma perguntinha mais básica, tal, né? Que essa intimidade vai se perdendo, né? Com alguns casais, né? Na sua opinião, qual é a importância da intimidade física, né? E para um casamento ser saudável? Eu acho que a intimidade física, algumas pessoas falam que é o que diferencia, né? Então, assim, nós somos amigos ou somos casais, ou somos casados, Sim, né? Ou somos um casal. E para alguns, às vezes a diferença é esse contato físico. Mas eu acho que, além de tudo, ao longo de um casamento, o contato físico, ele também é uma forma de demonstrar que um deseja o outro. Sim. Né? Então, que tem uma admiração, que tem uma atração, que normalmente um carinho, que normalmente é aquilo que está presente no início. Sim. Né? Lógico, muito casamentos. Forte, né? Exato, casamentos podem ser por motivos diversos. Mas, em grande maioria, as pessoas falam: eu me senti atraído por você, eu me senti atraída por você. Né? Tinha algo ali que me fazia eu querer estar junto. A famosa química, né? Que às vezes existe, às vezes ela é construída, tá tudo bem, gente. Não precisa ter química sempre. Mas eu acho que esse contato físico, ele é uma forma de demonstração. E ele também é uma forma de exercício da sexualidade. Né? Então, acho que é legal pensar que quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de um conceito muito mais amplo do que sexo. Sexo é o ato, é o intercurso sexual. Né? Mas sexualidade é esse todo. É como a gente se representa, é a roupa que você escolheu para colocar, a vestimenta, é a conversa, é a risada, é um gestual. Né? Então, eu acho que a sexualidade é importante que ela esteja ativa sempre. E ela tá por meio de um abraço, de um toque, de um beijo, no dia a dia. Existem várias formas de você exercer. Demonstrar, sim, exercer, com certeza. E praticar, né? Porque às vezes é aquilo, a correria e tantos compromissos acabam tomando conta, né? E a gente acaba deixando essa sexualidade, né? Essa maneira, né? De ladinho. Eu acho que tem dois... Com certeza, eu acho que o que você falou é fato. O compromisso do dia a dia, a correria do dia a dia rouba a nossa atenção. Sim. Mas um exemplo que eu dou muito com os meus pacientes é assim, sabe aquele vaso lindo que você comprou? Sim. Que você queria, você desejava, você juntou dinheiro, você namorava aquele vaso na estante da loja, você consegue, você comprou. Aí você coloca no centro da sua sala.
Você passa, você admira, você fala, nossa, que maravilhoso, que bom que eu conquistei e coisa e tal. No dia a dia, você não olha mais pro vaso. Fica ali. Ele continua sendo lindo, mas você acostumou com a presença dele. Então, o que eu falo que às vezes num casal, no relacionamento de longo prazo, não é que eu não gosto, mas eu acostumei. Então, eu perdi o hábito de te elogiar. Eu perdi o hábito de te observar. Eu perdi o hábito de te tocar. Simplesmente porque a gente acostuma com aquela presença. Nossa, é muito verdade, doutora. É. Eu acho que isso acontece na grande maioria da vida de todos os casais. Exato. Né? E porque às vezes ela pergunta, você não gosta mais de mim? Não, eu gosto, mas é que você tá sempre aqui. É tão normal. É tão normal você estar normal. aqui. Entendeu? Então eu sempre falo isso, é o vaso lindo que a gente acostumou. Verdade. Então a gente tem que só, né, zelar um pouquinho. Cuidado, hein? Tem que tomar mais cuidado, né? Quais são os principais benefícios, tanto emocionais quanto físicos, de manter uma vida sexual ativa no casamento? E o que seria uma vida sexual ativa? Então, primeiro, a questão do emocionais físicos, né? O que seria essa questão? Olha, o que a gente tem de benefício, as pessoas brincam assim, sexo faz bem? Faz, né? Porque o sexo... feliz com a pele bonita, boa, aquela coisa assim, brinca, né? sabe, assim, de manhã, a gente aqui sol, feliz, entendeu? Então, porque a gente tem, na verdade, o ato sexual, ele faz liberações de hormônios, né? Hormônios que a gente produz também, gente, em outras situações. Né? Então, assim, não só no sexo. Então, a gente produz na atividade física. Então, vamos pensar que a gente produz isso em situações prazerosas. Né? Então, são os famosos ocitocina, serotonina, dopamina, né? Então, são hormônios que vão nos trazer uma sensação de bem-estar. Né? Então, por si, isso fisicamente vai nos fazer bem. Emocionalmente, sim, também. Porque eles também são conhecidos como hormônios da felicidade. Sim. Né? E eu acho que o benefício físico, o benefício psicológico, eu acho que ele também vem porque as pessoas se sentem conectadas. Né? Então, às vezes, assim, é o nosso momento de intimidade, é um momento do olho no olho, é uma troca só nossa. Eu me sinto amado, eu me sinto amada, desejado. Então, psiquicamente também tem esse espaço. Verdade. Tá? Sim. Então, eu acho que essa é a ideia do só por aí. Já faz bem. Já faz, né? Né? Já é algo positivo, né? Pra exatamente, né? E a ideia, né, da sexualidade ativa, né? Ou da frequência, como você falou, mais uma vez... Né? O que é exatamente? Qual que é o número certo, né? Aquela coisa assim, quantas vezes por semana, é 3, é 4, é todo dia. Gente, hoje a gente vai dar a pergunta, a resposta do milhão. Quantas vezes você tem que transar para ter um casamento feliz? Boa. A gente não tem um número exato. Né? E apesar da gente ter pesquisas, né, que mostram que um casal tem de 3 a 6 relações mensais, né, numa maioria. De acordo, uma vez por semana e coisa e tal. Exato, esses são estudos. Tá? Mas o que eu falo muito para os meus casais em terapia é a gente pensar na singularidade. É o que funciona para este casal. Sim. Então eu tenho casais que vivem muito bem, super harmônicos e têm uma relação sexual por mês. E tá tudo certo para ambos. Tá tudo bem. Mas o que eu acho que é legal a gente pensar é o seguinte, será que sexualidade ativa é só o ato sexual? Eu acho que é aí que os casais erram e se perdem. Né? Porque, como a gente falou, né, você bem trouxe falando do toque e da proximidade física. Isso é manifestação de sexualidade. Sim. Né? Então, às vezes, o intercurso em si, né, e intercurso trazendo a convencionalidade de um sexo penetrativo, ou não penetrativo, mas de estímulo de genitais, né, dependendo dos gêneros ali que se relacionam enquanto um casal, as pessoas olham só para isso. Mas eu posso, por exemplo, tomar um banho junto, e é um estímulo. Ter o ato. Não ter o ato em si. A gente pode dar um beijo, que acho que é algo que também se perde no relacionamento de longo prazo, né? O beijo de língua se perde, só bitoca. Tchau. Né? Tchau. Beijinho. Tchau. Né? E aí o beijo de língua, ele é até meio dúbio, assim, né? Porque quando eu tenho beijo de língua, vem aquela coisa, opa, hoje tem, que é bom. Mas se você também não quer se pensar, ai meu Deus, beijou de língua, quer transar, eu quero dormir, não quero, hoje eu não quero, hoje eu vou fugir, né? Acho que as mulheres estão muito se identificando com isso, total, né? Então é legal que esse beijo, ele possa acontecer independente, natural. Um toque, a masturbação, que é algo muito saudável. E às vezes, agora a gente é casado. Gente, masturbação é uma coisa... Não posso, porque só posso fazer com a minha mulher. Ou com meu marido e etc. E não, sabe assim? E não é isso. E às vezes até o casal. Hoje,
se uma das partes está com mais desejo do que a outra, uma parte pode ser estimulada e chegar a um orgasmo, e não obrigatoriamente a outra. Então, essa intermitência, eu falo que amplia muito o repertório da sexualidade. Né? Talvez o casal se sinta conectado sexualmente sem necessariamente transar tanto, né? No conceito convencional de transa. 3, eu acho que nessas rodinhas, né? Sim. De amigos, eu acho que principalmente de homens, né? Quantas vezes? Exato. Né? Não sei o quê. Faz 1 mês, faz 2 meses com a minha mulher. Exato. E não é isso, né? Talvez no início de namoro tenham-se muitas relações, e é uma constância. Sim. Mas depois também, um casal pode ter muita intimidade, pode ter uma relação incrível, às vezes até de mais qualidade do que no início, porque se conhece melhor. Mais intimidade. Exatamente. Então, assim, quantidade não é qualidade, gente. Nossa, tá tudo certo. É verdade. Muito legal, muito legal. Bom, vamos para outra questão. Nossa, esse assunto é muito legal, né, gente? Bom, quais são algumas maneiras eficazes para os casais comunicarem seus desejos e necessidades sexuais um com o outro? Como os casais podem superar esses tabus e sentimentos de vergonha, que a gente até falou um pouco, né? Ao falar sobre essa questão de sexo. Eu acho que tem um tabu muito grande, se a gente for pensar nos casais heterossexuais, até hoje. Algumas mulheres pensam que é o homem que tem que tomar a iniciativa. É verdade. Até os dias de hoje. Eu acho que vem já isso, né? Vem, é geracional, e de um tabu, de uma repressão da sexualidade feminina que existiu. Então não toma a iniciativa. Né? E aí joga só pra cima de um. Ou às vezes até se sente mal, né? Por conta do que aprendeu, de repente. Sim. Aí se eu tomar a iniciativa, eu vou estar, não sei, sendo né, uma mulher fácil, não sei. Tem cada absurdo. Não, exato, porque assim, né, nas gerações anteriores, a mulher que vivia sexualidade ou que demonstrava era considerada uma mulher vulgar, né? Uma mulher fácil. Não, isso não é legal, né? Então a gente carrega, né? Não é de uma hora pra outra bagagem, que a gente quebra essa bagagem, triste, né? É verdade. E pros homens, né, falando às vezes nessa relação hétero, também é difícil porque os homens, eu atendo mais homens até no meu consultório, né? Mais masculinos e casal. É o meu grande foco da terapia. E os homens falam assim, poxa, eu também quero me sentir desejado. Eu também gosto do ser procurado, né? Então, eu sempre falo, a gente precisa criar diálogo. Então, para os casais que têm vergonha, né? Se você sente que você tem uma vergonha de falar, hoje em dia, eu acho que em todas as mídias, a gente tem esse assunto, né? Podcasts, mais aberto, redes sociais, né? Instagram, eu falo muito no meu Instagram, tem diversos Instagrams que falam sobre isso, ou mesmo streaming. Plataformas de streaming hoje em dia, o que você mais vê é série apimentada. É bom. Né? Então eu falo que isso também pode ser um gancho. Ajuda. A gente tá assistindo essa série, nossa, o que você acha disso? Esse casal passando por esse problema, pra puxar. Verdade. O que você pensaria sobre isso? Manda o linkzinho de uma matéria. Então aquela conversa indireta pode ser um bom primeiro passo para quem se sente com vergonha. Legal. Eu falo que o WhatsApp, ele nos sugou muito tempo. Então vamos tirar do benefício dele. Verdade. Às vezes a pessoa tem vergonha de falar, mas ela manda um linkzinho de uma matéria que viu. Vamos assistir essa série juntas. Pode ser um caminho. Muito legal, verdade. Uma dica boa, hein, gente? Um toquezinho, né? Exato. Toquezinho, ótimo. Nada como falar com uma profissional, né, gente? Que tem dicas ótimas. Muito bom. Bom, quais são algumas estratégias para manter a chama da paixão, a famosa chama da paixão, ao longo do casamento? Porque a gente vê aí casamento de 50 anos. É possível, será, doutora? 50 anos com a chama acesa? Gente, isso é verdade? Eu quero a receita, gente, se tiver. Porque fala assim. Exatamente. Não é fácil, né? Não é fácil, imagina, né? Conviver não é fácil, né, gente? Acho que não é um casamento em si. Relações são difíceis, né? É verdade. A gente tem dificuldade de relações com os nossos familiares, às vezes de trabalho, até com amigos. Somos normal. Pessoas diferentes. Exatamente. Né? Então eu falo assim, a gente tá pegando 2 mundos e colocando pra viver juntos. Então, tá tudo certo, que vai ter problema, né? E eu acho que um casal se entender como feliz e satisfeito não está na ausência de problemas, não está na ausência de brigas. É claro que isso não pode ser a prevalência, mas vai acontecer, né? Eu acho que o primeiro passo para viver bem é não ter a expectativa da chama da paixão. Deixa, porque assim, gente, a paixão, ela some. E é natural, né? É natural. Tem prazo pra isso, doutora? Não tem.
Não tem, mas algumas. O que a gente vê de pesquisa, né? Quando a gente está vivendo uma novidade, a gente faz uma liberação de ocitocina, tá? Que, como eu já trouxe ali atrás, é uma coisa do prazer, mas que tá muito presente no início de relações, que é aquilo que cria uma conexão. Por exemplo, uma mulher faz bastante liberação de ocitocina quando ela tem um bebê. Então ela tá ali apaixonada por aquele bebê, porque ela fez muita liberação de ocitocina, tá? Então isso tá presente no início. Como eu me acostumo, aquilo deixa de existir. Então é natural que eu não vá sentir mais aquelas borboletas na barriga, aquele frio na barriga do início. Isso delícia, vai sair de... Né, gente? Delícia, super gostoso. Mas eu falo que se a gente ficar procurando isso, a gente vai se frustrar. Verdade. No nosso casamento, no nosso relacionamento de longo prazo. Né? Então o melhor é a gente entender como que a gente está caminhando nisso. E eu acho que vem isso que eu trouxe da possibilidade de ampliar esse repertório erótico. Sim. Entendeu? A gente lida bem com algumas mudanças que vão acontecendo na nossa vida. Sim. Então a gente também tem que lidar com essas mudanças dentro de um casamento. Que fazem parte. Que fazem parte. Fases, são né, fases. Então, por exemplo, quando a gente tem 18 anos... Você perde uma noite de sono, porque você foi em festa, porque você não sei o quê, você chegou 5h30, 7 horas você tá plena na faculdade. Eu lembro, eu fiz faculdade no interior, festas e festas e festas, e tá tudo ótimo. Legal. Hoje, eu tenho mais de 40 anos, gente. Faz isso. Eu também, o dia seguinte você acorda com dengue. Não dá. Não é ressaca, é dengue. Então, assim, o corpo dolorido, você não levanta da cama, você tá acabado, socorro, não sei. Porque o corpo mudou. Então, gente, um casal que tá junto por muito tempo muda. Também muda. E tá tudo bem. Que bom que muda, né? Que bom que muda. Então, acho que linka com o que a gente falou das conversas. Nossa, faz muito sentido isso. Pra mim, um casal que funciona melhor é o casal que conversa mais. Então, o que tá... Exato. O que tá funcionando pra você hoje? O que tá funcionando pra mim? E algo também que mantém uma conexão da sexualidade muito boa é a admiração. Então, talvez eu não vou mais ter aquela atração toda, mas eu admiro a pessoa. Eu busco o que eu gosto pelo que ela é. Então, a paixão, ela traz uma ideia, até meio equivocada, a gente pode falar depois sobre isso, do desejo espontâneo, que eu espontaneamente tenho desejo. Num relacionamento de longo prazo, gente, o desejo espontâneo sai de cena. E a gente tem que trabalhar o desejo responsivo. Boa. Então, que assim, um casal que se estimula, que tá junto, que toca, você fala, ai, legal, isso... esquentou o clima, me deu vontade. Agora, se eu ficar sentada no sofá esperando o clima esquentar... Não vai vir. Não vai vir. Não vem mais. Não vem mais. Entendeu? E é natural. E é natural, não é um problema, tá? Sim. Precisar se excitar para desejar não é um problema. Né? Legal. É que a questão é que se a gente fica esperando sentir desejo, isso não acontece. Sim. E aí fica, mas o que foi que houve? No começo acontecia tanto. E por que agora não? Mas vamos pensar, posso fazer um gancho pra isso? Deve, doutora. Então tá bom, deve. vamos lá. Quando a gente começa a sair com uma pessoa, certo? Sei lá, flertando e coisa e tal, troca uma mensagem, né? Hoje em dia, rede social, né? Na minha época não tinha isso, não tinha nem celular, gente. Tudo bem, né? Vamos entrar nesse mérito. Então as pessoas assim, mandam mensagem, troca uma mensagenzinha apimentada, não se viu durante a semana, a gente vai ter o famoso date da sexta, e aí você tá pensando nisso, e aí você escolhe o lugar, você escolhe a roupa, você escolhe o perfume, você se arruma. Gente, o que por trás disso você tá pensando? Em sexo. Porque você tá pensando se você vai transar no final da noite. É isso. Ninguém coloca... Tá buscando... Exato. Né? Ninguém coloca uma lingerie à toa. Você vai de calcinha bege? Não. Não vai. O cara vai de cueca furada? Não vai. Então, porque você tá imaginando que vai ter sexo. Então, indiretamente, você está trabalhando o seu desejo responsivo sem perceber. Verdade. É lógico que quando chegou no encontro, você tá com vontade. Sim. Só que você faz isso naturalmente. Depois de um tempo, corta 10 anos de casado... Em casa, lembra o vaso bonito que a gente acostumou? Roupa de ficar em casa e pensa, nossa, por que eu não tenho mais aquela vontade de transar de antes? Oi? Não é pra ter mesmo. É verdade. Você entendeu? Então, assim, por isso que as pessoas dizem, ai, nossa, mas a gente vai programar. Sim, às vezes a gente programa de ter, a gente tem que conversar, a gente tem que ter o nosso dia, o nosso momento. Sair. Lugares diferentes. Então a gente tem que se estimular mentalmente. Talvez a gente fizesse isso sem perceber no início. E a gente chamava de desejo espontâneo. Verdade. Nossa, é muito verdade isso. E doutora, quando, por exemplo, ou o homem ou a mulher tem mais que o outro, como equilibrar isso?
Tá. Porque acontece também, Acontece né? bastante. Que a gente falou, nós não somos iguais. Não. Então, como que faz? Tá. Por prevalência, tá? Isso é pesquisa mundial que a gente tem. Quando a gente tá falando de casais heterossexuais, a gente tem uma prevalência de que o homem tem mais desejo que a mulher. Normalmente. Tá? Então, estatisticamente, esse é um número prevalente. Ok. As pesquisas hoje já trazem alguns conceitos um pouco diferentes. Antes falava-se muito que o homem tinha mais desejo, porque o homem produzia mais testosterona. E a gente tem tirado um pouco a testosterona de cena. Ela não é a única responsável. A gente vê também algumas questões culturais. Aquilo que a gente falou do tabu. Os homens, eles tiveram mais liberdade para pensar sobre sexo. Sobre isso. Eles são incentivados, se estimulam. Verdade. Mesmo as famosas conversas de roda de homem ou de WhatsApp, né? Pega um WhatsApp de um grupo masculino. Nossa. Se não é futebol, chegou 10 pornôs ali, pelo menos numa manhã. Aqui, ó, 10 horas da manhã, já chegou uns 5, pelo menos. Fácil. Então, assim, o homem tá o tempo todo sendo bombardeado. E a mulher, hoje, vem mudando, Sim, que bom. Que Mas, antigamente, não tinha essa autorização. Então, as pesquisas também falam, será que a mulher só não tem desejo porque ela tem menor testosterona ou por causa dessas questões culturais? Tá? Perfeito. Chegando nisso, então um casal ele tem discrepância. Gente, não dá pra pegar um e colocar no lugar do outro. Um quer transar 8 vezes na semana. O outro quer uma vez a cada 3 meses. Então, a gente não vai chegar nem lá nem cá. O que eu falo pro casal é, vamos encontrar uma faixa no meio. De equilíbrio. Um ponto de equilíbrio onde os dois se percebam satisfeitos. Sim. Onde um vai descer um pouquinho a expectativa, o outro vai se esforçar um pouquinho mais e a gente vai se encontrar. Tá? Só que pra mim, mais uma vez, o melhor jeito de se encontrar é ampliar o repertório. Então, precisa transar. Vamos colocar aqui que eu tô falando transa, gente. Como eu tô trazendo o exemplo de um casal hétero, uma transa penetrativa. Então, não precisa transar sempre, mas ter o beijo na boca. Um dia pode ter só um toque, uma carícia. Um dia pode ter uma masturbação. Um dia pode falar sobre isso. Eu brinco que é o famoso passa-mão e tá tudo bem. Então, essas intermitências, elas compõem e elas satisfazem. Sim. Porque eu também tive prazer. Então, é uma forma de entrar nessa faixa de equilíbrio. Então, não do seu jeito, não do meu. A gente cria um meio comum aqui para nós dois. E para isso precisa comunicar, precisa conversar. Diálogo acima de tudo. Sim. Diálogo acima de tudo. Porque é aquilo que a doutora falou, nem sempre precisa chegar aos fatos finais, né? E para que os dois compreendam isso, precisa ter o diálogo. Exatamente. E não vai ter deixado de ser uma forma de prazer, né? Então, muitas vezes, até quando eu falo assim, eu trabalho com terapia sexual, de casal também, as pessoas falam, nossa, mas a gente tem que ter um problema. Às vezes, não. Eu tenho casais que vêm buscar porque falam assim, a gente tem dificuldade de conversar sobre esse assunto. A gente não sabe por onde começar. Comunicação. Perfeito. Então, a terapia sexual ela vai ajudar nisso. Ela vai abrir esse diálogo. Legal. Né? Quantos casais falam e chegam no meu consultório falando isso? A gente fala sobre tudo, mas a gente não fala sobre a sexualidade. Né? Tipo, é o elefante rosa sentado na sala. Exatamente. Muitos não têm coragem, às vezes, de falar vontades próprias. Exato. Porque tem um constrangimento, né? Às vezes até por esse motivo, às vezes acontecem traições. Sim. Né? Por não falar a verdade, por não poder se expressar. Eu vou dividir que eu tenho essa fantasia. Muitas vezes, a nossa não fala é medo do julgamento. Verdade. O que o outro vai pensar de mim se eu falar sobre isso. Sim, mas é verdade. Então, a gente tem tanta intimidade assim. A gente transa até, mas a gente não fala sobre isso. Que coisa, né, doutora? Como o ser humano é uma surpresa, né? Exato. E aqui a gente tá falando de frequência, que também é uma questão. Sim. Mas às vezes a gente vai ter muito, né, disfunções sexuais. Sim. Que pode acontecer ao longo da vida. Né? Uma perda de ereção, uma ejaculação precoce, uma dificuldade de atingir o orgasmo, uma perda da libido de fato. Né? Então aí a gente tá falando de disfunções sexuais que impactam muito a vida de um casal e que às vezes também não se fala sobre. E às vezes até se termina um relacionamento. Sim. E às vezes são coisas fisiológicas, né? Total. Que precisa de um médico, um profissional para de repente resolver, né? Exato, e podem ser sim questões fisiológicas orgânicas ou às vezes psicológicas. Também. Eu posso, por exemplo, estar tendo um problema no trabalho. Com certeza. E como minha cabeça tá só no trabalho, quando eu venho pro sexo eu não consigo. Não consegue, isso entendeu? Acontece muito. Verdade. E aí vem aquela coisa, você não me deseja mais, o problema sou eu, né? É meu corpo, é isso, é aquilo. E não é nada. Não é nada disso. Não é.
Nossa, é muito complexo. É muito complexo. Abre várias janelinhas. Várias janelinhas, exatamente. Muitas, mas é incrível. É incrível. Bom, vamos para outra questão, né? De que maneira a chegada dos filhos pode impactar a vida sexual, né, do casal e como lidar com essas mudanças? Porque a gente sabe que não é tão simples, né? Exatamente. Chegada do bebezinho. Será que muda alguma coisa? Você, casal que tem filho, você deixou de transar por causa disso? Certamente deixou, né? Complica. Por quê? Primeiro, filho chegando pequeno, então a gente já tem aí questões biológicas, né? A mulher tá produzindo muito hormônio para poder amamentar e etc. E isso atrapalha a libido, é natural. De fato. Exatamente. Tá muito conectada ao bebê, então isso também atrapalha, perde-se o foco do casal, né? Um casal muito cansado, né, de cuidados, e tudo bem. Vamos pensar que essa criança tá crescendo. Ai, mas agora ele não dorme sozinho. Então ele dorme entre a gente, né? Ai, gente, aí vai ficando difícil. Ou dorme no quarto do lado, e isso parte de, mais uma vez eu tô falando aqui, gente, não como julgamento, mas como prevalência. Orientando, né, doutor? A mulher tá transando, mas tá tentando ouvir se o bebê... será que Ai, você ele lê tá- que ele chorou? Não, e será que vai ele tá bater na ouvindo? porta? Ai, Será que tá ouvindo? Então loucura. atrapalha muito. É. Né? Lembra que estava falando, né? A gente tem que pensar sobre sexo, a gente tem que trazer o foco pro casal. E às vezes o casal tá muito desviado pros filhos. Mas uma coisa que é bacana a gente pensar é que para existir esse filho, existiu um casal antes. Nossa, doutor, você tá falando uma coisa que eu até tenho uma amiga que eu falei isso pra ela. Porque é natural, acho que todo mundo, a gente erra, mas sem querer errar, né? Sim. E justamente é isso. Você estava falando, eu estava pensando sobre isso. Antes do nenê, né, existia um casal. E a gente não pensa nisso, Exatamente. né? A gente prioriza o filho. E acho que toda mãe deve fazer isso, né, doutora? Não, é natural. Eu acho que é um caminho natural. Você decidiu ter filho, então vocês têm que cuidar, tá tudo bem, né? Mas a gente põe ele na frente de do tudo. que já existia. De tudo, né? E não, assim, esse casal, ele precisa se cuidar, ele precisa ter tempo. Verdade. Né? Porque senão, o que eu vejo às vezes, vão passando os anos... E aí, daqui a pouco, esse filho, na adolescência já, hoje em dia, né? Vai pra casa do amiguinho, vai pra não sei onde, vai pra não sei onde. E aí, o casal parecem dois estranhos. Por quê? Perdeu a intimidade. Acabou, né? Acabou. É verdade. Então, é claro, não é fácil, mas pensem juntos a melhor maneira. Né? Às vezes, final do dia, poxa, a gente tá super cansado agora, tudo bem. Mas será que de manhã, às vezes, a criança ainda tá dormindo e o casal tem aquele tempinho juntos? Né? Às vezes no meio da tarde. De um abraço. Hoje em dia, né, que pós-pandemia as pessoas seguiram trabalhando de home office às vezes o casal tá trabalhando em casa, mas a criança tá na escola. Será que a gente não consegue roubar 15 minutinhos? Mais uma vez, não tô falando pra transar, mas fica junto, abraçado, vê um pouco alguma coisa na TV, toma um café junto, olho no olho, conversa. Então, pequenos momentos. Não dá pra idealizar e a gente vai ter um final de semana inteira livre. Às vezes seria não. Muito ideal. Seria muito ideal. Mas não, é um minutinho e tá tudo bem. Sim. O que cabe, né? O que cabe. O que cabe. É um assunto muito interessante, muito. Bom, e como que o estresse e a fadiga podem afetar a vida sexual? Né? Você até comentou alguma coisa, né? Mas vamos aprofundar. E o que os casais podem fazer para mitigar esses efeitos? Quando a gente está falando de estresse, de novo, se a gente for trazer algo orgânico, né? O estresse, ele faz uma liberação de cortisol significativa. Por isso que quando a gente passa por uma situação estressante, sabe aquele dia estressante que você chega em casa e fala, nossa, eu tô dolorida. Dói Sabe tudo. assim, dói tudo, porque a gente faz uma tensão. Você fala, nossa, gente, tô com o corpo pesado, não tem força pra nada. Então, isso é uma liberação de cortisol, tá? Então, o estresse do dia a dia, ele vai produzir isso, junto que, quando eu estou com muito estresse, o meu pensamento, ele tá nos problemas. Sim. Na correria, na agenda, né? O que eu tenho que fazer, um problema pra solucionar. Então, isso tira o foco da sexualidade. É verdade. Natural, né? Natural. Então, acima de tudo, quando a gente está se percebendo estressado, eu acho importante que a gente possa cuidar individualmente. Porque, assim, um casal que funciona bem são duas pessoas que individualmente estão funcionando bem. Também.
Também tem isso. Também tem né? Não adianta eu estar ali acabada e, não, mas eu tenho que estar feliz no casamento. Não vai funcionar. Tem que ser um todo, né? Não tem que ser um todo. Fazer, não, e às vezes eu acho que a gente vem daquela ideia, né? De, encontrar a sua metade da laranja, né? Então parece que, tudo bem eu não estar inteiro, eu tenho outra pessoa pra me completar. Não é um caminho que eu gosto de seguir. Eu falo que a ideia é que nós somos 2 laranjinhas inteiras, felizes, que dividimos a mesma cestinha. Boa. Né? Então, né? Vamos cuidar individualmente. Boa. Será que eu tô precisando descansar? Será que eu tô precisando de um hobby? Será que eu tô precisando de um momento? Será que eu tô precisando de uma terapia individual? Sim. Né? Então, eu acho que às vezes o primeiro passo é estar bem consigo, para daí o casal estar bem entre si. Verdade. Né? E aí, se você fala assim, nossa, os 2 estão ótimos, mas a relação não está, então vamos pensar. Por que 2 pessoas que individualmente se sentem muito bem estão com dificuldade na relação a 2? Verdade. Muito interessante. Muito, muito, muito. Bom, vamos para outra questão aí. Qual é o momento certo para buscar a ajuda? Né, que a gente está falando sobre todas essas problemáticas que podem acontecer natural, né, na vida do casal, né? Mas quando é o momento que a gente precisa buscar terapeuta sexual e como essa terapia, qual é as maneiras que a doutora tem para ajudar os casais? Olha, eu gosto de pensar a terapia, na verdade, acho que individualmente as pessoas já passaram a ter esse olhar, né? Terapia antes era muito um tabu. Verdade. Né? Era uma coisa de louco. Que bom que mudou. Que bom que mudou. As pessoas tinham vergonha de falar que faziam terapia. Eu era considerada louca, acho que desde sempre. Porque eu amo fazer terapia. Acho que desde adolescente. Exato. Agora eu dei uma pausa, mas eu tô louca pra voltar. Exato. E a gente acostuma, e é bom, né? Bom. Mas tinha muito isso. Hoje, já virou até meme, né? Que assim, rostinho bonito não me basta. Eu quero saber se a terapia tá em dia. Então virou meio que essa coisa, assim, né? Todo mundo fala. Só que a terapia sexual e a terapia de casal, talvez um pouco menos. Então, terapia, gente, mais do que resolver problema, ela é um processo de autoconhecimento. Muito legal. Então, do que a gente estava falando de vários compromissos, você tira 50 minutos a 1 hora por semana, às vezes a cada 15 dias, para fazer a sua sessão de terapia, para cuidar de você. Ou para cuidar de um casal. Então, partindo dessa ideia que é para se conhecer melhor, a qualquer momento a gente pode fazer. Sim. Né? Mas a terapia para o casal, a terapia sexual para o casal, talvez seja, observou que está tendo alguma dificuldade, por que não procurar? Né? Vamos pensar, às vezes eu tenho uma manchinha na pele, alguma coisa que me incomoda, e coisa tal, você fala, tá aqui, eu vou. Eu não fico esperando passar, às vezes eu vou logo ver o que é. Né? Eu posso ir para uma terapia, eu pelo menos tenho muito dessa prática. Vamos fazer uma sessão de casal, vamos conversar. Será que obrigatoriamente a gente já tem que seguir numa terapia? Às vezes não. Então, às vezes uma sessão que eu faço, ela é de orientação. Eu dou orientações de como seguir, de não sei o quê. Gente, vão lá e tentem. Daqui 2 meses, 3 meses, vocês me dão notícias se tá tudo bem, vocês voltam para uma outra sessão. Legal. Então, não necessariamente precisa se fazer um processo terapêutico. Mas sim... Não é porque que vai acontecer. Exatamente, mas eu posso ir para buscar uma orientação. Ótimo. Às vezes, uma orientação inicial supre a dificuldade daquele casal. Supre. E aí, às vezes, a gente vai olhar do tipo, não, peraí, tem um probleminha instalado aqui. Né? Então, tem uma dificuldade maior, tem alguma coisa que vocês não estão se entendendo. Né? Na terapia de casal, fala-se muito sobre ruído de comunicação. Né? Um grande autor, falecido há não tão pouco tempo, o Aaron Beck, ele falava muito sobre terapia cognitivo-comportamental e ele trazia o famoso ruído de comunicação. Que é assim, eu falei A, mas você ouviu B. E aí a gente começa a não se entender. Mas eu falei isso, não foi isso que você disse. Nanana. Então, a terapia ela ajuda pra gente minimizar esses ruídos. Para de fato a gente conseguir fazer um casal se entender. Muito bacana. E aí é só a gente pensar, às vezes, quanto antes, melhor. Terapia de casal, terapia sexual de casal, gente, ela não vai salvar algo que tá muito em frangalho, né? Sim. Eu brinco com os casais que chegam e falo, gente, vocês esperaram até agora. Tá em frangalhos isso aqui, agora a terapia tem que dar conta, calma lá. Não é mágica. Não é mágica. Não é assim, sabe assim? Né? Então não é assim, eu quero ficar sarada para o verão, eu começo a ir na academia 23 de dezembro, mas no Réveillon eu quero estar linda. É verdade. Lindo. Não vai. Enfim, não vai estar. Não tem milagre. Né? Então é cultivo, é longo prazo, aos poucos. Processos, exatamente. Né? E você comentou da cognitiva comportamental, você usa
esse perfil de terapia? Isso, essa é a abordagem que eu uso. Eu trabalho na abordagem comportamental, então vamos lá. Que é muito legal essa coisa que eu quero dizer. Legal. Dentro da psicologia, a gente tem diversas abordagens teóricas, né? Então, Michele, faz diferença? Não, é a forma como a gente pensa o problema. Sim. Né? Acho que a mais emblemática, porque ela é até mais imagética, né? Que é a psicanálise, que é aquele famoso deitar no divã, né? E etc. O divã, enfim, né? É pra linha mais clássica, mais ortodoxa, mas são linhas. E dentre as linhas, a gente tem a terapia comportamental e também a terapia cognitivo-comportamental. Então, a gente vai olhar muito para emoções, para sentimentos, para comportamentos, né? Legal. Tinha uma ideia, a terapia comportamental, tempos atrás, ela era meio desacreditada pela psicanálise, né? Porque a psicanálise vinha dos grandes filósofos, dos grandes pensadores, e eles falavam que a terapia do comportamento era experimento de rato. Porque a terapia em si, ela surgiu dos estudos de Pavlov e de Skinner, né? Que era a ciência do comportamento animal, era condicionamento de comportamento. E aí veio o Skinner e falou assim, em linhas gerais, tá, gente? Gente, a gente é ratinho mais inteligente, dá na mesma. Então a gente tá tudo condicionado ali, não tem problema, é só uma forma de pensar. Sim. Então a comportamental, ela vai trazendo essa proposta de modificação do comportamento. Incrível. Né? E dentre as pesquisas mundiais, a gente vê muito ela associada à terapia comportamental sexual também, né? Porque a terapia sexual, ela tem muito de manejo de comportamento. Sim. Então, as grandes pesquisas, ou quando a gente vai falar, por exemplo, de Masters e Johnson, que publicaram na década de 60 o ciclo da resposta sexual, são os grandes autores que abriram a porta sobre estudos em sexualidade, sobre terapia sexual, eles traziam estratégias comportamentais. Nossa, que incrível. Então, é por isso que eu gosto muito, já era uma abordagem, né, que eu tinha de escolha, sentido, né? mas ela faz muito sentido para a terapia sexual. Ela é mais diretiva, ela é mais de papo, ela é mais de intervenção, né? Então é bacana. Que bacana, muito legal. Bom, vamos para outra pergunta. Vamos lá. Que conselho a doutora daria para os casais que estão enfrentando dificuldades na vida sexual e querem melhorar essa área do casamento? Bom, você já deu várias, né? Mas tem mais alguns conselhos que a doutora poderia dar aí para os casais? Olha, gente, eu acho que o principal conselho é vocês tentarem conversar, né? E eu gosto também de falar para os meus pacientes pensarem numa linha do tempo, tá? Então vamos pensar, se a gente tivesse que esticar um fiozinho aqui, que é a linha do tempo do casal, a cronologia desse tempo do casal. Sim. Quando começou o problema de vocês? Às vezes nem lembram. Às vezes nem lembram. Às vezes é sutil. Buscar, não consegue, às vezes. Porque tem casal que fala, não, começou aqui, não, começou lá de trás, começou não sei o quê. Eu acho que olhar essa linha do tempo pode trazer para esse casal a ideia de como é que a gente foi entrando nisso. Nessa onda. Por que será que aconteceu? Né? Muitas vezes, a questão sexual, a dificuldade sexual do casal, ela não é um corte, né? Um corte seco, de uma hora para outra. Ela vem acontecendo. Vai acontecendo, a maioria acho que é assim. A maioria. E às vezes vem assim, eu te procurava, você não queria. E aí as suas negativas me desanimaram. E eu também tentei deixar de, sabe assim, deixei de buscar. Ou você falou tal coisa que certa vez me magoou e não consegui te contar. Os filhos. E aí tem uma questão também que eu acho que vida sexual ativa e sexo, ele também é hábito. Sabe aquela coisa que a gente fala naturalmente? Eu perdi o hábito. Nossa, você costumava ler? Nossa, eu lia tanto e eu perdi o hábito. É verdade. E aí aquilo sai da sua cena, que você nem lembra. Às vezes você tá à toa em casa e fala, o que eu tenho pra fazer hoje? Que tédio. Mas antes eu passava horas lendo, mas eu perdi o hábito. Real. Então um casal, às vezes, ele perde esse hábito do contato. Verdade. E aí parece que é estranho, né? Eu não sei mais como procurar, eu não sei mais como tocar, né? Às vezes também aquele toque muito diretivo. Isso é muito comum as mulheres reclamarem, tá? Dos parceiros homens. Decisivas. Tipo assim, a gente não se olhou, a gente não se conectou, a gente não conversou, a gente não sei o quê. Você deitou e você vem colocar a mão em mim. Né? Vem colocar a mão no meio da minha perna. Preliminares que isso? Que falam, né? Exato. Só que a preliminar, gente, ela começa com o olho no olho. Volta aquela ideia do encontro da época de namoro. Eu falo que sexo a gente tem que começar de manhã pra terminar à noite. Então é um toque, é um beijo, é uma mensagenzinha, é um aproximar-se. Isso vai facilitando. Verdade. E se vocês realmente entenderem que do tipo a gente não tá conseguindo, busquem ajuda. Mas será que dá pra reverter? Dá.
Conta pra gente, doutora. Conta pra gente esse milagre que a doutora faz. Gente, o segredo eu conto no consultório, tá bom? Olha aí, gente. Mas é claro que isso é individual, né, gente? Sim, a gente tá tentando aqui, né, trazer pro grupo amplo. Eu acho que a gente tem que pensar a individualidade mesmo do casal. Mas pensem nisso, né? Às vezes, a gente entender como a gente foi entrando nisso. O que nos levou a essa dificuldade, né? Qual foi o nosso ponto do problema que talvez a gente consiga mudar. Sim. E começar a pensar em pequenas coisas, né? Um casal que tá muito distante não vai de uma hora para outra começar a transar. Ter essa... Exato. As pessoas, por exemplo, criticam muito, né? Há algum tempo veio na mídia casais que marcam hora para transar. Aí o pessoal criticou. Que horror! Sexo tem que ser romântico. Ou volta a ideia, sexo tem que ser espontâneo. Sim. Sexo tem que ser não sei o quê. Por quê? Será? Né? Será que naquilo que a gente estava falando, que a gente precisa estimular o nosso cérebro para ele aprender a ter desejo, estar na agenda não facilita? Acho que sim. Você entendeu? Eu tenho na minha agenda todos os dias da minha atividade física, né? Eu sou yogueira, faço yoga todos os dias de manhã. Que legal. Então, tá lá na minha agenda. Porque quando eu vou dormir, eu olho na agenda e falo, amanhã eu tenho que acordar cedo porque tem yoga. Eu tenho esse compromisso. Você entendeu? Eu mentalmente me programo pra isso. E aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa muito, a gente deseja. Sabe aquele dia que você tá no trabalho e você pensa assim, nossa, hoje eu queria tanto comer uma comida japonesa. Ai, que gostoso. Ai, esse levinho, fresquinho. Você pensa naquilo o dia todo. À noite você tá com vontade de comer. Sim. Tá aqui. Tá aqui, né? Então, por que não? Né? O nosso dia, o dia que pode ser o dia do sexo, pode ser o dia do casal, não importa. O nome, né? O nome. Eu tenho muitos casais que fazem isso e descobriram como uma receita legal. Porque não é assim, ai que saco, hoje é o dia da obrigação. Mas é o casal que se planeja. Então hoje você escolhe um lugar legal pra gente ir, você pensa qual que vai ser nosso programa, pode ser uma massagem em casa, pode ser um banho junto, enfim, pode ser um cinema. Então se organizem pra isso. Sim. Pode ser um primeiro passo, né? Se às vezes a ideia é só falta de tempo e a gente se perdeu, vai dar certo. Isso se funciona. O conflito funciona, Sim. Se o conflito é um pouco maior, aí de novo, às vezes a gente precisa, né, de um profissional, especialista, de um terapeuta de fato, um psicólogo, para conduzir. Faz muito sentido. Faz muito sentido. E não tem problema nenhum, gente, né, em ter um profissional apoiando, muito pelo contrário. Né, é muito positivo. Eu acho que sim, como a doutora falou, existe ainda muitas pessoas com esse tabu. Mudou, mas ainda existe, tem, ainda né? tem. Ai, nossa, mas eu vou procurar um profissional para me orientar qual é o problema. Exatamente. Né? E falar sobre a sexualidade, né? Porque por mais que às vezes a gente vá, né? Então a mulher vai no ginecologista, o homem vai no urologista, mas com que frequência nesse espaço você fala sobre sua vida sexual? Se você tá tendo um sintoma, você prontamente fala pro seu ginecologista? Não. Às vezes não. E às vezes os próprios profissionais também não perguntam. Verdade. É verdade. E aí? Então, assim, a gente precisa de um espaço para poder falar sobre, para poder cuidar disso. É verdade. Acho que falta. Ainda falta. Falta sim. Falta, acho que na vida de... Se a gente for abrir, acho que na de todos nós. De todo mundo, falta naturalizar, né? Essa coisa é isso. Todo mundo faz, mas poucas pessoas falam. Né? Ou falam de um jeito saudável, ou tem vergonha de falar quando estão tendo um problema. Verdade. E também acho que uma coisa que acontece, acredito que venha mudando, mas ainda existe, são preconceitos dentro de casamento, né? Então, assim, casamento de longo prazo, né? Você senta numa roda. Estamos casados há 15 anos, um homem chega... Sei lá, amigos que ele tá conhecendo. E aí? 15 anos de casada. Não transa mais, né? Não tem mais. Sabe assim? Tipo, ou a como mulher... se isso já fosse... Exato, uma regra. Ou a mulher tá conversando com amigas e fala, ai, gente, acho que eu perdi o desejo. Mas é assim mesmo, né? Mulher não tem desejo. Então a gente ainda carrega esses conceitos. E às vezes um casal que se distancia normaliza. Achando que, não, a gente já tem muito tempo de casado, é assim mesmo. É assim mesmo que vai acontecer, né? Meus pais também não beijavam na boca. Eu não via meus pais fazendo isso. Nossa. E aí? Eu vou reproduzir esse modelo? Se o modelo é positivo, ok. Se não, melhore. E outra, será que também não existiu uma vida sexual por trás das portas que esse filho não via? Não sei. Verdade. Verdade. Nossa, que incrível. Nossa, eu ficaria aqui horas falando. Tem muito conteúdo. Muito conteúdo. É super bacana a gente pensar. E pensar, né? Às vezes a doutora fala tão
gostoso sobre esse assunto. E de uma forma tão leve. Mas é pra ser, né? É pra ser. E mesmo a sexualidade, eu acho que é isso, né? Não é pra ser o tabu, não é pra ser trava. Falar de sexo também não é ser vulgar. É a gente conseguir trazer um conteúdo. É poder falar tranquilamente sobre isso. É pensar, né, gente? Mais uma vez, a terapia sexual para um casal pode ser para um casal melhorar e não necessariamente corrigir. Sim. Né? Às vezes, já tá legal. Tem alguma coisa diferente que a gente possa fazer? Ou mesmo um casal que vai estar aqui ouvindo o podcast pensando assim, mas a gente transa. Tudo bem, vocês transam? Não, transa. Bolo de fubá é uma delícia. Se eu comer bolo de fubá todo dia, eu vou continuar gostando? Não sei. Será que tem alguma fantasia que seria legal esse casal dividir e fazer juntos? Melhorar. Que dá pra melhorar? Sabe assim? Vamos fazer isso aqui que é diferente. Eu tinha curiosidade nisso. Ou até isso, eu vi no filme, vamos tentar fazer? Verdade. Levem o sexo como uma brincadeira. Sim. Ele é pra ser divertido. Não é pra ser uma obrigação. De forma nenhuma. Pesado. De forma nenhuma. E nem sujo, né? Como muitas pessoas falam. Sim, né? É isso, né? O sujo, o vulgar. Ou aí também vou trazer um conceito, né? Que alguns homens têm. Mas com a esposa a gente não faz isso. Por que não? Por quê? Pergunta, tem uma frase que é muito clássica, né? A gente que estuda terapia sexual e dentro da Associação Brasileira de Medicina Sexual eu coordeno o departamento de parafilias. E lá a gente tem um termo que é muito sobre consensualidade. Se é consensual, tá tudo certo. Se você topou, se eu topei, se a gente conversou, tá tudo certo. Então conversem entre vocês, né? Homens também não estigmatizem que, mas é a esposa, é a mãe do meu filho, não posso. E aí parece que é sempre o sexo chato, o sexo morno, o sexo água com açúcar. A gente já induz isso mentalmente. Mentalmente. E daí eu não vou ter vontade, né? Então tá tudo bem brincar, tá tudo bem ter fantasia, tá tudo bem erotizar dentro, né? Eu erotizar minha esposa, erotizar meu marido. Isso é bacana, é saudável. Verdade. Muito bom. Muito bom. Doutora, a gente tá indo pro final. Obrigada. Eu agradeço muito. Você quer colocar mais alguma coisa que a doutora acha que é importante pontuar? Olha, eu acho que a gente conseguiu, né, passar, como você mesmo falou. Né? É isso, o assunto é muito amplo, é muito vasto. Eu acho que vale sempre a gente falar sobre isso, né? Então, eu acho que o principal, gente, é conversem, né? Um casal tem que ter diálogo, falem do que tá incomodando, busquem também conteúdo, isso ajuda. Claro, fiquem de olho no conteúdo que vocês buscam. A gente vê muita gente falando sobre sexo na mídia, mas é interessante a gente também entender a formação que essa pessoa tem, né? Então, existe uma especialização em sexualidade humana, né? Eu tô sempre em congressos internacionais, existem pesquisas que falam sobre isso, né? Eu tenho Instagram, depois se a gente, né, se quiserem seguir, michelesampaio.sexóloga. Busquem esse conteúdo de qualidade. Só ali vocês podem ter dicas que vão te orientar, né, como vocês podem começar uma modificação. E se tiverem dificuldade, não hesitem em buscar uma terapia sexual para o casal. Eu acho que pode ajudar muito. Tem casais que sofrem com isso. Poxa, a gente se gosta tanto, a gente é tão amigo. Por que será que a gente perdeu isso? Vamos tentar arrumar, é possível. Buscar, né? Resgatar, exatamente. Que lindo. Adorei, doutora. Obrigada, eu também gostei muito. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer. Espero que todos vocês aí também tenham gostado. Tenho certeza que vai agregar na vida de muitos casais. E como a doutora falou, não hesitem em buscar ajuda. Se viu que tem alguma questão, busquem os conteúdos da doutora. Ela já deixou o Instagram. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo episódio.